Hoje nós vamos voltar aqui a nossa série de mensagens do Evangelho de Marcos. Nós já estamos há um bom tempo aqui trabalhando, refletindo e meditando neste Evangelho sobre a vida e o ministério de Jesus. E eu confesso aos irmãos, creio que aqueles que têm acompanhado cada mensagem, nós temos realmente visto aqui quão profundo é a vida de Cristo e os ensinos que Ele tem trazido para nós. Quando a gente realmente pega para expor a palavra, conforme realmente ela deve ser exposta, olhando cada detalhe dos fatos ocorridos, a gente começa realmente a perceber a profundidade e a riqueza que a Bíblia tem para as nossas vidas. Marcos capítulo 9, hoje nós vamos repetir aqui do versículo 30 até o verso 41. E nós vamos ver aqui uma lição de humildade. Marcos capítulo 9, a partir do verso 30, diz: E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos e irmãs, neste ponto aqui, nós vemos que começa a última viagem de Jesus ao sul, descendo ali para Jerusalém, onde então vai se desenrolar ali os fatos que nós conhecemos como a paixão de Cristo. Eu até coloquei aqui uma pinha, acho que já pode passar aí, por favor, para que os irmãos possam perceber. Nós vimos que Jesus ele estava lá em cima, na região de Cesareia de Filipe, onde ele foi ali para o Monte Hermon, onde então aconteceu ali a transfiguração. E agora então ele retorna, voltando aqui para Cafarnaum, passando ali pela Galileia e indo então até Jerusalém, onde se dará ali os fatos da sua morte e também da sua ressurreição. Então nós vemos que havia terminado aqui a passagem de Jesus por Cesareia de Filipe. E ele agora está ali passando pela Galileia e depois por Cafarnaum, nessa viagem então que vai levá-lo a Jerusalém e finalmente então a cruz. Irmãos, nós aprendemos que Jesus ele ensinava as pessoas por parábolas, mas aos discípulos em particular ele explicava-lhes ali o sentido de cada uma dessas parábolas. Quando nós vamos aqui para Marcos capítulo 4, Marcos 4, no versículo 10 e 11, vai dizer aqui, olha: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu:
A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Ou seja, Jesus usava ali uma história, geralmente com uma ilustração referente ali ao dia a dia daquelas pessoas, para levá-las a pensar mais profundamente sobre o ensino que ele estava passando. Porém, aos seus discípulos ali, em especial os apóstolos, Jesus explicava-lhes em particular o significado de cada uma dessas parábolas. Quando Jesus ele advertiu ali os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus, os discípulos naquele momento não compreenderam o que Jesus queria dizer. Então eles foram ali repreendidos por Jesus. Nós vimos aqui no capítulo 8, a partir do verso 17, quando diz aqui, olha, Jesus percebendo lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam ele: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Então veja que em certos momentos Jesus falava ali de forma figurada com os seus discípulos e eles não entendiam muito o que Jesus estava querendo dizer, embora ali pudesse perceber claramente o que Jesus estava lhes passando. Por isso a repreensão de Jesus. E nós vemos que por muitas vezes Jesus ele falava coisas que tinham ali um significado na superfície, mas que para os seus discípulos ele os levava ali a aprofundar um pouco mais, para poder realmente encontrar o verdadeiro significado do que ele estava ali ensinando, do que ele estava dizendo. E aqui, irmãos, nós vemos Jesus falando não mais por parábolas. Jesus não está mais falando por parábolas, mas ele está de forma muito clara, muito direta, falando aqui sobre o verdadeiro propósito da sua missão. Nós vimos isso em mensagens anteriores, quando Jesus ele realmente revela ali claramente qual o propósito dele ter vindo para esta terra. E Jesus então passa a lhes dizer simplesmente o que estava para acontecer. Jesus começa a dizer aos seus discípulos: olha, nós vamos descer para Jerusalém, e quando chegarmos lá, serei morto, mas eu vou ressuscitar. E Jesus ele não falava isso de uma forma meio que escondida, de uma forma velada. Não, Jesus falava isso de uma forma muito clara. Jesus estava dizendo: olha, é exatamente isso que vai acontecer. Mas mais uma vez, irmãos, os discípulos pareciam não compreender. E de certa forma ali o texto diz que eles temiam interrogá-lo. Nós podemos dizer que, sem dúvida, essa incompreensão dos discípulos resultava da preocupação ali com as esperanças políticas que eles tinham em relação ao Messias. Lembre-se que a mentalidade dos discípulos é a mesma mentalidade de todo judeu. Eles esperavam um Messias que viesse para sentar no trono, para realmente ali governar Israel, trazer Israel novamente, aquela nação que sobrepujava as outras nações, principalmente ali na época de Davi e também de Salomão. Essa era a mentalidade que os discípulos tinham e a maioria dos judeus naquela época tinham também em relação a Jesus. Então, possivelmente, essa incompreensão deles seja por conta dessa preocupação em relação a essas esperanças políticas. E é possível até mesmo, irmãos, que essa disputa que se daria aqui entre eles, depois que eles estavam ali caminhando, descendo para a cidade de Cafarnaum, tenha nascido talvez desse privilégio que foi concedido a 3 discípulos que foram chamados ali para estarem com Jesus no monte ali da transfiguração e testemunharem aquele evento único. Embora nós saibamos que os que ficaram lá embaixo não souberam o que havia acontecido no monte. Jesus havia dito para aqueles 3: não falem nada com ninguém sobre o
o que aconteceu aqui. Não digam nada para ninguém. Mas talvez o fato de Jesus ter nos convidado apenas 3 para ir em particular com eles àquele monte, os outros ali talvez estivessem dizendo: será que eles são os preferidos de Jesus? Será que porventura Jesus está pensando ali, colocá-los ali num lugar de proeminência? E talvez seja por conta disso que houvesse ali essa discussão no caminho entre eles. Nós também vimos nos capítulos anteriores uma série de incidentes importantes e notáveis que ocorreram enquanto Jesus estava ali na região de Cesareia e também no Monte Hermon. Fatos que realmente ali marcaram a vida daqueles homens. Por exemplo, nós vimos ali a confissão de Pedro, quando Jesus questionando sobre o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. E eles falam: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é um dos profetas. Mas aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro faz aquela declaração dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós também vimos ali a primeira vez que Jesus anuncia a sua morte, o seu sofrimento e a sua ressurreição. Porque até então Jesus não tinha falado nada a respeito disso. Então, naquele local ali, na região de Cesareia, pela primeira vez, Jesus começa então a falar claramente sobre o propósito da sua vinda. Nós também vimos a repreensão de Pedro a Jesus, quando Jesus disse que ia morrer na cruz. Pedro diz: de forma alguma, Senhor, isso jamais vai te acontecer. E Pedro então recebe ali uma repreensão de Jesus, porque Jesus percebeu na fala de Pedro a própria ação de Satanás, quando ele diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. E nós vemos então essa repreensão de Jesus. Também nessa região ali aconteceu a transfiguração e, por fim, a cura daquele menino possuído por um demônio. E ao então retomar o caminho de volta em direção a Jerusalém, Jesus ele começa a evitar as multidões. Como nós temos falado aqui, ele queria concentrar-se em ensinar os seus discípulos e prepará-los para aquilo que estava por vir. Até então, Jesus havia ali feito um ministério público, onde ele curava, ele libertava, ele ministrava, mas aqui estão os momentos finais de Jesus. Estava ali possivelmente já 6 meses, talvez um pouco menos, da sua morte e da sua crucificação. Então, nesse pouco tempo agora que ele tinha com os seus discípulos, os 12 que foram chamados por ele, Jesus procura evitar a multidão. Tanto é que o texto diz aqui, no verso 30, e tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. Jesus queria ter um particular com os seus discípulos. E Jesus já lhes havia mostrado claramente que o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição não era uma obra do acaso, mas era um plano estabelecido na eternidade, pelo próprio Deus. Deus já havia determinado que isso deveria acontecer, porque ele tinha vindo para fazer a vontade do Pai, e para isso ele teria que sofrer nas mãos dos pecadores. O sofrimento, a morte de Jesus não foi algo que aconteceu por acaso, era algo que já estava determinado na eternidade pelo Senhor. Pedro, escrevendo a sua carta, ele vai dizer sobre o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então veja você que antes de Deus criar todas as coisas, Deus já havia estabelecido até mesmo a morte do seu Filho. E Jesus então sempre foi obediente à vontade de Deus, à vontade do Pai. Aqui em João, capítulo 12, do verso 17, eu acho que eu devo ter colocado aí no slide, verso 27, aliás, capítulo 12, verso 27, diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus estava ali vendo que estava se aproximando do seu momento, e aí ele diz: olha, será que a minha alma está ficando angustiada, não pelo sofrimento que ele iria passar,
mas sim pelos pecados que ele iria carregar. Porque, irmãos, naquela cruz ele carregou os pecados do mundo inteiro, o meu, o seu e de todas as pessoas. Por isso a angústia de Jesus, por causa daquele momento em que ele vai clamar naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sempre colocou-se diante da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, porque ele vai dizer aqui: olha, o que eu vou dizer, Deus, me livra disso, me salva. De forma alguma, foi exatamente para isso, para esse momento que Deus me enviou. Então eu vou fazer a vontade do Pai. E assim então o plano do Pai para entregá-lo e cumprir então com o seu destino, estava chegando ali ao seu clímax. Agora, irmãos, algo a ser notado aqui. Na primeira vez que Jesus fala sobre a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição, ele não fala nada sobre a traição. E aqui, de uma forma, ele está falando sobre o fato de que ele será traído. Porque aqui ele vai dizer assim, que ele será entregue aos governantes. Ou seja, ele já está dizendo ali: olha, eu vou ser traído, alguém vai me trair. E é interessante porque quando Jesus fala aqui pela segunda vez aos 12 também sobre sua morte e sua ressurreição, está o fato de que nessa segunda predição a ênfase não está posta mais na necessidade de ele passar por isso, mas sim na certeza de que ele vai passar por isso. Então, na primeira vez ele mostrou: é necessário que isso aconteça. Agora aqui não. Aqui ele está dizendo: com certeza isso vai acontecer. Eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu vou ser sepultado, mas eu vou ressurgir. Então, nesse segundo caso também, como eu disse, Jesus declara que ele será traído e entregue nas mãos dos homens. Uma clara referência realmente à sua traição, apesar de ele ainda não mencionar o nome do traidor. Porque aqui no versículo 31, voltando aqui, no Evangelho de Marcos, ele diz assim: olha, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Essa ideia de que ele será entregue, ele está dizendo assim: olha, eu vou ser traído, alguém vai me trair, alguém vai me entregar. Embora ele não faça referência a quem é esse traidor, mas ele diz que haverá um traidor. E nós podemos perceber também nos registros anteriores Jesus ensinando aos discípulos lições importantes sobre a fé. Nós vimos aqui, por exemplo, sobre a multiplicação. Jesus ensinando aos discípulos sobre a fé. Depois nós vimos aqui na cura do menino endemoniado, também ensinando algo sobre a fé. Jesus está mostrando a importância da fé nessa vida com Deus, nessa caminhada com Deus, ou seja, de você se manter firme na presença de Deus, independentemente de qualquer circunstância que você venha passar. Porque, irmãos, a palavra fé, ela vem da mesma raiz da palavra fidelidade. Então a ideia de fé é você manter-se firme no propósito que Deus tem para a sua vida, independentemente de qualquer coisa. E Jesus ele traz ali de forma muito prática esses ensinos para os seus discípulos. Mas agora, ele vai passar a ensinar-lhes algo importante sobre humildade. Então, primeiro Jesus ensina sobre a fé. A importância de você permanecer fiel diante da presença de Deus, independentemente das circunstâncias que você estiver passando. Mas agora ele vai ensinar aqui algo sobre humildade. Irmãos e irmãs, por conta da natureza caída e corrompida do ser humano, a humildade, ela não é uma virtude, mas é uma fraqueza a ser evitada. Aos olhos do mundo, a ideia de humildade não é algo a ser buscado, mas sim algo a ser evitado. É interessante notar que a sociedade atual, ela diagnostica a causa dos problemas das pessoas como falta de orgulho ou autoestima. Nós vemos hoje
essa ideia de que as pessoas estão vivendo dessa maneira porque não têm autoestima, elas não têm orgulho próprio. Irmãos, isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira, porque esse diagnóstico dado pela sociedade tem levado as pessoas a serem ainda mais orgulhosas do que elas já são. Tem levado as pessoas a ficarem colocando-se numa posição em que Deus não as colocou. No papel de vítimas ali, as pessoas passam a se viver como alguém que precisa ser amado, alguém que precisa ser respeitado, que precisa ser valorizado, e aí passa então a exigir os seus direitos acima de qualquer coisa. Esse é o diagnóstico que a sociedade traz. Embora a humildade não seja alheia à natureza humana caída, ela é fundamental para a vida cristã. Embora a sociedade ela valorize essa ideia de você realmente se valorizar, de você se respeitar, de você realmente colocar-se acima dos outros, na vida cristã é diferente. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos exatamente o contrário disso. Como todo mundo, irmãos, os discípulos ali precisavam aprender sobre a humildade, porque eles também lutavam e continuariam lutando contra o orgulho, principalmente pelo fato que tenha sido agravado pela posição exaltada que eles tinham de serem seguidores próximos de Jesus. Talvez eles se vissem melhor do que os outros, porque eles eram ali os escolhidos de Jesus. Eles eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. E Jesus então ensinou seus discípulos sobre a humildade, tanto por preceito como também pelo exemplo. Veja que Jesus vai ensinar sobre humildade, não apenas dizendo para eles sobre o que é a humildade, mas mostrando pelo próprio exemplo de vida dele. Ele não só modelou a humildade, mas ele também mostrou aos discípulos com a sua própria vida o que é ser alguém humilde. E a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto é exatamente um exemplo para ser seguido. Porque aqui no versículo 30 até o versículo 32, Jesus então começa a falar novamente sobre a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Irmãos, Jesus, ele descreveu-se a si mesmo como alguém manso e humilde de coração. E ele demonstrou a humildade ao longo da sua vida. Quando ele estava ali na última ceia com os seus discípulos, ele fez isso de uma forma muito prática, de maneira que eles pudessem entender. Quando ele foi ali e lavou os pés dos discípulos. Quando ele estava ali naquele último momento ali com os seus discípulos, na última ceia, ali em João capítulo 13, diz claramente que ele pegou uma toalha, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos, algo que era feito somente por um escravo, alguém que era um subalterno, que estava ali simplesmente para obedecer. E Jesus então mostra para eles o que eles realmente deveriam fazer. Porque quando você vai aqui para João capítulo 13, no versículo 13 em diante, diz aqui, olha, versículo 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei vós o que eu fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E em verdade eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então veja que Jesus ensinou para os discípulos o que é ser humilde, não apenas ensinando, mas mostrando para eles, na prática, o que seria isso. E nós vemos, irmãos, que a morte na cruz de Cristo é a expressão máxima da sua humildade.
A expressão máxima da humildade de Jesus é vista na cruz. Porque, meu irmão, minha irmã, você pensar que o Messias, o Rei, o prometido, ele sujeitou-se até o ponto mais baixo que um ser humano poderia ser levado na sua época, ser levado à crucificação. Paulo, escrevendo ali a sua carta aos Filipenses, ele vai falar exatamente sobre isso. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz aqui, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a crucificação era algo destinado somente para os piores criminosos daquela época. Era algo totalmente repugnante. E o texto diz claramente que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usou o seu direito, as prerrogativas que ele tinha como Deus. Muito pelo contrário, ele assumiu completamente a forma humana, sendo obediente a Deus em toda e qualquer circunstância da vida dele. E como o texto diz aqui, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a cruz é o ponto central, a máxima expressão da humildade de Jesus. Porque assim como para os judeus daquela época, o Messias crucificado era uma pedra de tropeço para os discípulos. Lembre-se, os discípulos tinham a mentalidade também de um judeu. Então pensar no seu Messias numa cruz, isso era um escândalo. Era algo abominável para se aceitar, mas eles precisavam aceitar e entender o verdadeiro propósito de viver uma vida para Deus. E era isso que Jesus estava mostrando. Jesus estava mostrando, olha, você realmente quer viver uma vida para Deus, então você precisa se sujeitar. Você precisa obedecer. Nem que isso te leve à morte, mas você vai obedecer ao Senhor. Irmãos, a incerteza na mente dos discípulos sobre a morte e a ressurreição de Cristo, juntamente provavelmente ali com a dor de saber que eles iriam perder o seu Messias, foi o que fez com que os discípulos tivessem medo, talvez, de pedir a ele mais informações a respeito disso. Aqui em Mateus capítulo 17, falando sobre esse mesmo evento, Mateus ele vai dizer o seguinte, Mateus 17, a partir do verso 22, diz aqui, olha, reunindo eles na Galiléia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então veja que eles pensando ali sobre o fato de Jesus dizer, olha, eu vou morrer, alguém vai me trair, eu vou ser entregado ali aos governantes, aos religiosos, e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aquilo causava temor no coração deles, porque só de pensar em perder o Messias, dentro da perspectiva que eles tinham, como qualquer judeu naquela época tinha, de que o Messias era alguém que viria para assentar-se no trono, para governar, para sujeitar ali todas as nações. Pensar no Messias crucificado, pensar no Messias ali totalmente humilhado, isso era inconcebível aos olhos daqueles homens. Então nós temos aqui um exemplo a ser seguido. Jesus está dizendo, eu vou ser obediente ao Pai, porque esse foi o propósito pelo qual Ele me enviou. Eu vim para morrer, eu vim para sofrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou voltar. E Jesus obedeceu a Deus, sujeitou-se a Deus em toda e qualquer circunstância. Jesus é um exemplo para nós, irmãos, para seguirmos, porque Ele, independente de qualquer coisa, Ele sempre se manteve fiel ao propósito para o qual
Deus o enviou. Ele nunca se desviou disso. Mas, infelizmente, muitos de nós nos desviamos dos propósitos de Deus para a nossa vida, porque não queremos passar pelo sofrimento, porque não queremos enfrentar as adversidades da vida. Tudo que nós queremos é o sucesso, tudo que nós queremos é a felicidade, tudo que nós queremos é a alegria. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a vida também é feita de tristezas, a vida também é feita de adversidades, e nós temos que estar dispostos a passar por isso, porque se faz parte do plano de Deus, se faz parte do propósito de Deus, então eu me submeto e eu aceito. E Jesus foi esse exemplo para nós. A segunda coisa que nós vemos, além do exemplo, é o ensino sobre a humildade. A partir do versículo 33, diz aqui: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Possivelmente retornando ali da região de Cesareia de Filipe, voltando ali então para a Galiléia, passando por Cafarnaum. Provavelmente não sabemos se Jesus estava ali em uma casa que ele tivesse naquela região, ou na casa de Pedro, ou de um dos apóstolos, mas o fato é que eles vieram falando algo pelo caminho, o qual Jesus, percebendo, vai perguntar: olha, vem cá, sobre o que vocês estavam conversando aí, né, enquanto nós estávamos voltando lá de Cesareia de Filipe? Irmãos, olha só que interessante. Os discípulos guardaram silêncio. Ninguém falou nada. Por quê? Porque no caminho eles estavam ali preocupados sobre o quê? Quem vai ser o maior? Quem vai assentar-se à sua direita? Quem vai assentar-se à sua esquerda? Quem vai governar junto com ele? Quem vai ser ali o seu braço direito? Jesus estava falando sobre a sua morte, Jesus estava falando sobre o seu sepultamento. E qual era a preocupação dos apóstolos? Quem é que vai governar com ele? Ele está dizendo que vai assumir o trono. Quem é que vai assentar-se junto com ele? Por isso que, possivelmente envergonhados com a pergunta de Jesus, eles nada responderam. E aí então é interessante que o texto diz: e ele, assentando-se, numa atitude de um mestre, Jesus se assenta para ensiná-los. Chama os 12 e diz: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus era muito observador, irmãos. Jesus percebeu sobre o que eles estavam falando. A pergunta de Jesus não é porque ele não sabia, era para ver qual era a reação deles, o que eles iriam responder. E como não responderam nada, Jesus então aproveita para ensinar-lhes sobre o verdadeiro sentido do que é a humildade. E para isso ele usa ali uma criança. Então nós vimos que Jesus tinha acabado de falar sobre o que estava aguardando ele em Jerusalém. E é evidente que esses apóstolos ainda estavam pensando sobre o reino de Jesus em termos terrenos. Eles estavam ali talvez muito mais preocupados sobre quem seria ali o seu ministro, quem seria aquele que estaria ao seu lado para governar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa: é típico da natureza humana que diante de altos privilégios aflore um orgulho. Certa feita, alguém já disse que se você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Dê poder a essa pessoa e você vai conhecer realmente qual é o caráter que ela tem. Porque, irmãos, é diante de altos privilégios que aflora o orgulho. O pecado cardinal é o orgulho. E Deus muitas vezes toma medidas drásticas que são indispensáveis para produzir em nós a humildade que lhe é de supremo valor. Provérbios, capítulo 16, verso 18, diz para a gente: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. E Tiago, escrevendo aqui a sua carta, Tiago, capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer aqui, olha: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho impede as pessoas
de obterem a própria honra que procuram. Olha que interessante, aquele que quer se exaltar, aquele que quer ser o melhor, aquele que quer ser ali maior do que todos, ele não alcança isso. O orgulho tira dele a honra que ele procura. Para as pessoas orgulhosas que procuram promover a si mesmas, elas acabam perdendo a verdadeira honra, e muitas vezes elas é que são humilhadas. Jesus, certa feita, contando ali uma parábola para os seus discípulos, ele diz: olha, certa feita um fariseu subiu ao templo para orar. Enquanto ele estava lá no templo, ele orava ali em pé, batendo no peito e dizendo: Senhor, eu não sou igual a essas pessoas, eu não sou igual a certas pessoas, porque eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu ajudo as pessoas mais pobres, eu faço tudo o que o Senhor diz que eu tenho que fazer. E ali, ao lado daquele fariseu, um homem conhecedor da lei, estava um cobrador de impostos, alguém que era mal visto pela sociedade, alguém que era rejeitado pela sociedade. Mas o texto diz claramente que ele estava ali e não ousava levantar a cabeça, irmãos. Enquanto o fariseu estava lá com seu peito estufado, dizendo para Deus o que ele fazia para o Senhor, lá estava aquele cobrador de impostos, possivelmente ajoelhado, com o rosto ali abaixado, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus vai dizer: quem realmente desceu exaltado para a sua casa foi aquele cobrador de impostos, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então nós vemos que mesmo diante do fato dos discípulos não dizerem sobre o que eles estavam falando, Jesus passa a eles um ensino muito prático. Estava ali uma criança. Jesus então traz essa criança para os seus braços. E a lição que Jesus quer passar é que a ideia sobre o que significa ser grande ou maior no reino de Deus é uma ideia totalmente invertida. Aquilo que o mundo nos apresenta como grandeza, o reino de Deus ele é invertido. A verdadeira grandeza não consiste em que do topo de uma torre, uma pessoa de uma maneira autocongratulatória tenha o direito de olhar para os outros com arrogância, mas sim que imersa a si mesmo na necessidade dos outros, que se simpatize com a necessidade dos outros, que ajude-os de todas as maneiras que estejam ao seu alcance. A ideia que Jesus quer dizer é isso. Aquele que fica ali se orgulhando, se humilhando, esse não é ninguém. Mas aquele que se humilha, que se coloca a serviço do próximo, aquele que realmente está disposto a se doar, a abrir mão, esse sim será exaltado diante de Deus. E é interessante notar, irmãos, que Jesus precisou repetir essa lição muitas vezes e de muitas maneiras para os seus discípulos, como a gente vai ver em situações posteriores. Não foi a primeira vez, irmãos, que os discípulos ficaram ali debatendo quem deles seria o maior no reino de Deus, quem deles assentaria ali ao lado do trono de Jesus. Então, outras vezes, Jesus vai novamente ter que ensiná-los sobre a questão da humildade. Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles esqueçam essa história de proeminência, de prestígio, mas que ao invés disso eles deveriam concentrar a atenção nas necessidades de qualquer uma, de verdadeira grandeza, mesmo que seja uma criatura pequenina como uma criança. Jesus está mostrando: olha, o que importa é que você ajude, mesmo sendo um ser tão insignificante como uma criança, mas você ajude. Você se coloca ali à disposição para suprir a necessidade. E essa é a essência da verdadeira grandeza. Uma grandeza, irmãos, que reflete a mesma qualidade que existe em Deus. Um Deus
E a palavra diz: se fez carne e habitou entre nós. O Criador se tornando o Criador. Você já parou para pensar nisso? O que é o Criador se tornar uma criatura? O que é o Criador sujeitar-se às mesmas circunstâncias que a sua criatura? Passar as mesmas dificuldades que as suas criaturas passaram? Pois foi isso que Deus fez. Ele deixou um trono de glória, e na pessoa de Cristo ele desceu a essa terra e mostrou realmente o que é viver uma vida de humildade. Um Deus que, mesmo na sua grandeza e soberania, sujeitou-se na pessoa do Filho a servir e dar a sua vida em resgate de criaturas orgulhosas e pecaminosas. Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você acha que merece a salvação? Pois nenhum de nós merece, mas ainda assim Ele nos deu, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então nós vemos que Jesus ele não apenas dá um exemplo com a vida dele, mas ele também nos traz um ensino sobre realmente o que é ser humilde, o que é se colocar ali diante de Deus, ao ponto de realmente poder suprir a necessidade de qualquer um, mesmo que seja uma criatura insignificante, mas você se coloca à disposição de ajudar essa pessoa. E aí, logo em seguida, é interessante notar que Jesus vai mostrar aqui uma questão de servir o reino de Deus. Porque a partir do verso 38, parece que há uma desconexão do texto anterior. Mas, quando nós olhamos aqui o contexto, nós percebemos que Marcos ele fez questão de colocar a narrativa dessa maneira, porque ele tinha um propósito aqui para mostrar. No verso 38 diz assim: disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não seguia conosco. Ou seja, João meio que tentando tirar o foco ali deles, diz: às vezes o Senhor diz o seguinte, a gente viu uma pessoa aí, só que ela não anda com a gente, e ela está expulsando demônios no seu nome. Mas como ela não anda com a gente proibiu, porque ele não está conosco, ele não é dos nossos. E Jesus diz: olha, não proíba, deixe de fazer isso, porque quem não é contra nós é por nós. Então nós vemos aqui, irmãos, essa linha de pensamento central, que ainda é a falta de entendimento dos discípulos. Essa passagem, ela lembra inclusive um fato que ocorreu com Moisés. Lá no Antigo Testamento, em Números capítulo 11, no versículo ali 25 em diante praticamente, mas quando você pega aqui Números capítulo 11, nós vemos ali que Moisés ele começa a falar com Deus, dizendo que o fardo é muito pesado para ser levado. E aí Deus vai dizer o seguinte para ele, olha só, no verso 16: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei o espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves somente tu. Ou seja, Moisés vai reclamar com Deus: Senhor, olha, o fardo está muito pesado, não dá mais para levar sozinho esse negócio aqui não. Esse povo só vive reclamando, esse povo aqui, tudo que a gente faz, eles não estão satisfeitos. A gente dá água, eles reclamam de água, a gente dá água, daqui a pouco está reclamando. Eles reclamam de comida, a gente dá comida, daqui a pouco está reclamando. Aí Moisés fala com Deus: olha, não dá mais, Senhor. Aí Deus diz: olha, faz o seguinte, Moisés, então reúne eles 70 dos líderes, para que eles estejam com você. E aí eu vou pegar o Espírito que está sobre você e também vou colocar sobre essas pessoas e eles vão te ajudar. E aí eles fizeram uma lista dessas pessoas. Só que o texto, irmão, na sequência aqui, apenas para ganhar tempo, vai dizer que duas dessas pessoas
homens não compareceram diante da tenda da congregação, ficaram no acampamento. E aí, quando o Espírito desceu sobre aqueles homens, aqueles dois que ficaram no acampamento também estavam profetizando, porque eles faziam parte da lista. Embora eles não tivessem ido lá, o Espírito também foi dado a eles. E enquanto eles estavam lá profetizando, falando, de repente vem alguém lá do povo dizendo: olha, Moisés, tem um tal de Medade e Eldade lá, eles estão lá no acampamento, eles estão profetizando. Josué, que era o braço direito de Moisés, diz assim: Moisés, não permita que isso aconteça, proíba eles de fazer isso. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Você está com ciúme por causa de mim? Quem dera o Senhor despejasse o seu Espírito sobre todo o povo, e todo o povo pudesse profetizar. Você está com ciúme porque aqueles dois estão profetizando e eles não estão aqui? Pois eu prefiro que todo o povo profetize, que todo o povo realmente receba do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui uma situação muito parecida com a que aconteceu com Moisés. Irmãos, o problema do ponto de vista de João era que o homem que expulsava demônios em nome de Jesus, ele não era um seguidor de Jesus, ele não era um dos discípulos de Jesus. Nós podemos dizer assim: ele não faz parte do clube dos 12. Ele não faz parte do clube dos 12. Muitas pessoas, irmãos, que não fizeram parte dos 12, demonstraram algumas vezes uma fé mais robusta do que os próprios apóstolos. Pessoas que não faziam parte daqueles que estavam ali mais próximos de Jesus, tinham muito mais fé do que eles. Nós temos, por exemplo, aquele centurião que foi pedir pelo seu servo, e Jesus ia até a casa dele e ele diz: olha, Senhor, o senhor não precisa ir até a minha casa. Basta uma palavra sua e eu tenho certeza que ele será curado. Irmãos, o centurião romano, nem judeu era. E Jesus vai dizer: olha, nunca em Israel eu vi uma fé como essa. Nós temos também a história ali daquela mulher que ela foi curada de uma hemorragia, onde ela dizia consigo mesma: se eu puder pelo menos tocar na veste dele, isso para mim vai ser o suficiente. E o texto diz claramente que ela conseguiu ali apenas tocar na veste de Jesus e ela foi curada. Irmãos, olha a fé que essa mulher teve. No meio de uma multidão imensa, ela queria apenas um toque para receber a cura. Então nós vemos que muitas pessoas foram abençoadas por Jesus e tinham muito mais fé do que os próprios discípulos de Jesus. Aquela mulher cananeia, uma mulher gentia, que foi até Cristo ali pedir pela sua filha, dizendo: Senhor, ajuda minha filha. E ela foi ali insistindo ao ponto dos discípulos dizerem assim: Jesus, manda essa mulher embora, ela já está incomodando a gente. E aí Jesus diz: olha, eu não fui enviado senão na casa de Israel. Não se pode tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. Irmãos, aquela mulher diz: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Ou seja, se eu puder pelo menos ter a migalha, para mim já vai ser suficiente. Irmãos, pessoas que demonstraram muito mais fé do que os próprios apóstolos. E eles não faziam parte do clube dos 12. Eles não estavam ali andando com Jesus. Então, com as palavras profundas que Jesus traz aqui, quando ele diz aqui: não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois ele não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que puser de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus mostrou aos discípulos que eles deveriam proteger-se
contra a construção de paredes que limitam Deus de agir, mas que deveriam reconhecer a unidade essencial com todos os que afirmam o nome de Cristo. Muitos, tolamente, creem que Deus é um patrimônio exclusivo da sua denominação. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que Deus é um patrimônio da sua denominação. Ele só age ali. Ele só faz a obra ali. Em nenhum outro lugar mais ele pode agir. É claro, irmãos, que não podemos negar que há diferenças muito importantes entre nós. Mas também nós temos que saber distinguir entre as questões que são importantes e assuntos que são da essência da fé cristã. E nisso devemos buscar um equilíbrio entre defender o que é essencial à fé cristã, não abrindo mão da verdade absoluta da palavra de Deus, e questões secundárias que envolvem coisas sobre preferências e costumes que não são secundários. Porque há muitas pessoas que não adotam a forma como nós fazemos. Há muitas pessoas que não compartilham da mesma confissão de fé que nós temos, mas elas têm a fé em Cristo e ministram a palavra de Deus. Então nós precisamos ter discernimento. Deus não age só na igreja cristã evangélica de Taubaté, ou só na denominação cristã evangélica. Deus age onde, quando e onde Ele quiser. Não podemos limitar o Senhor. Jesus mostra que uma pessoa que realiza uma obra poderosa em nome dele, em harmonia com a sua vontade revelada, ela naturalmente falará bem e não mal daquele que reconhece ser o verdadeiro autor do milagre. Então, com uma resposta final, Jesus adverte os discípulos contra a intolerância e o exclusivismo extremo. As palavras de Jesus são uma reprimenda contra todo o nosso exclusivismo cego, contra as nossas arrogantes suposições de que as ações de Deus no mundo se limitam apenas às formas com as quais nós fazemos e estamos familiarizados. Ou seja, a gente meio que coloca Deus dentro de uma caixinha e diz assim: não, Deus só vai agir dessa maneira porque é assim que eu creio. Lembre-se, você não pode colocar Deus numa caixinha. Deus faz do jeito que Ele quiser e quando Ele quiser. E se Ele quiser usar até o ímpio para glorificar o nome dEle, Ele vai usar. Pode ter certeza disso. Não podemos ser exclusivistas. Deus faz a obra da maneira como quer. É claro que nós precisamos manter o discernimento. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, é seguir os ensinos de Jesus. Enquanto que mantemos e consideramos a pureza doutrinária, estendamos a mão da irmandade para aqueles que realmente amam o Senhor Jesus e edificam sobre o firme fundamento da sua palavra, que é o próprio Cristo Jesus. Fazendo isso, então, nós devemos orar. Orar para que tanto eles como nós sejamos instrumentos de Deus que vão conduzir outros para o caminho da salvação, para que Deus seja glorificado. Deus é quem vai ser glorificado. Querido irmão, o coração do Evangelho é a cruz. E a cruz tem tudo a ver com a atitude de abrir mão de poder, distribuir recursos e servir. Por isso que Jesus é um exemplo. Porque quando o cristianismo ele se vê numa posição de poder e riqueza, a mensagem do pecado, da graça e da cruz, ela se cala e ela se perde. Quando nós queremos nos colocar acima dos outros, nós deixamos de proclamar a verdadeira mensagem da graça de Deus. Quando homens chamados para viver uma vida de renúncia, altruísmo e serviço, passam a buscar o poder, as riquezas e querer que as pessoas se submetam às suas vontades e desejos, a mensagem da cruz torna-se então diluída no orgulho
e na vaidade de corações orgulhosos, e que por isso não leva ao arrependimento e ao reconhecimento de quem é Jesus e o que ele veio fazer e ensinar. Nós não devemos, irmãos, nos colocar acima de qualquer um, mas devemos sim obedecer a palavra de Deus e entender que Deus pode agir da forma como Ele quiser e aonde Ele quiser. Porque quando isso acontece, o cristianismo, quando as pessoas passam a agir por causa do seu orgulho e da sua vaidade, o cristianismo começa a se transformar em uma religião conveniente e segura para pessoas respeitáveis que se esforçam para serem boas, que pensam que são melhores do que as outras, e são as únicas detentoras da verdade. Nós podemos dizer que elas passam a agir como os fariseus agiam. A verdade está conosco, e somente nós a conhecemos. Esses outros não conhecem, esses outros não sabem de nada. Eles não entendem a palavra. Irmãos, o seu orgulho, isso é verdade. Não devemos ser como os fariseus eram. Não podemos restringir a forma de Deus agir baseado em nossas concepções teológicas. A igreja, ela sofre quando, ao invés de construir pontes, nós construímos, na verdade, cercas que nos dividem entre aqueles que são dos nossos e aqueles que não são dos nossos. Nós queremos fazer como João. Senhor, ele não anda conosco, então ele não pode fazer a obra. Querido irmão, se parte do tempo que nós gastamos construindo cercas fosse devotado a construir o caminho de Deus, eu tenho certeza que o mundo seria um lugar muito melhor. Quando nos atemos a fazer a obra de Deus, amando de todo o nosso coração, servindo com zelo e dedicação, até mesmo um pequeno ato de caridade, predispõe nosso coração ao desprendimento e à misericórdia, permitindo-nos focar menos em nós mesmos e mais em servir a Deus e servir ao próximo. Pequenos gestos de amor realizados em nome de Deus preparam o nosso coração para que possamos receber da parte de Deus as bênçãos que Ele tem preparado para aqueles que o amam. E Jesus aqui nos incentiva a estender a mão para todos aqueles que o amam, mantendo a pureza doutrinária e construindo sobre o fundamento da sua infalível palavra, mas o objetivo final é conduzir todos ao caminho da salvação para a glória de Deus. Então, que nós aprendamos com Jesus sobre ser humilde, seguindo o exemplo que Ele nos deixou, a lição que Ele nos ensinou, servindo o reino de Deus. Uma das coisas que eu sempre falo com a minha esposa é justamente sobre isso. Foca no reino. Olha para o reino de Deus. Irmãos, a igreja, eu já falei isso aqui, ela não é maior do que o reino. Ela está inserida dentro do reino de Deus. Então você tem que olhar para o reino de Deus. Porque se você olhar somente para a igreja, você vai encontrar um monte de problemas, você vai encontrar um monte de dificuldade, você vai encontrar várias coisas aí que vai fazer você desanimar e parar de fazer a obra do Senhor. Mas quando você olha para o Senhor, independentemente da igreja onde você esteja, você vai estar ali porque você está servindo a Ele. E você serve a Deus quando você serve a igreja onde você está. Com um coração humilde e submisso à vontade de Deus. Que nós possamos ter esse coração, o coração de Jesus. E possamos ser humildes o suficiente para entender que a obra é dele e não é nossa. E Ele faz do jeito que Ele quiser, da maneira como Ele quer. Vamos lá? Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela Tua palavra. Palavra bendita que vem de encontro ao nosso coração. Ó Deus, o Senhor tem nos mostrado e tem nos ensinado aqui, ó Pai, através da vida do Teu Filho Jesus.
ensinamentos importantes para a nossa vida. A Deus, assim como aqueles apóstolos que estavam ali andando com Jesus, muito mais preocupados, ó Deus, com a posição que eles iam ocupar, ó Deus, quando na verdade eles deveriam olhar para o privilégio de poder participar da vida e do ministério de Cristo, o chamado que Jesus fez para cada um deles, e que nós também possamos, ó Deus, ter esse coração submisso, assim como o teu filho, ele sempre foi obediente à tua vontade, até o fim, independentemente de qualquer situação ou circunstância. Não estava pensando em si mesmo, mas sempre pensava no próximo, em como realmente ele iria levar as pessoas ao caminho da salvação, para que o teu nome, ó Deus, seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Nós possamos ser uma igreja assim, que sabe reconhecer quem é o Senhor e nos sujeitar como servos a servir o seu reino, servindo a igreja aonde o Senhor nos colocou. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero dar aqui uns rápidos avisos para os irmãos. Lembrando então que no próximo final de semana nós não teremos programação aqui na igreja, tá? Nem de manhã e nem à noite. Nós vamos tirar um dia para passar na chácara, nosso encontro das famílias, tá? O endereço está ali, o Recanto Seu Lois, fica bem ali no centro praticamente, e aí a gente está colocando aqui as informações, que R$ 25,00 por pessoa, lembrando que crianças até 12 anos não paga. Você pode então aí estar fazendo o pagamento diretamente para a irmã Edi. Caso você não consiga fazer isso, é só você então fazer a transferência bancária ou então o Pix através do CNPJ da igreja. Irmãos, uma recomendação que eu sempre faço quando você vai fazer o Pix, antes de confirmar a transferência, confirme os dados para quem você está transferindo, para ver se realmente é a pessoa para quem você está enviando, porque muitas vezes um número errado que você põe ali pode configurar com o número de outra pessoa, com o número de alguém, e aí o dinheiro vai para o lugar errado. Depois é uma dor de cabeça para a gente tentar reverter isso daí. Então sempre confirme direitinho os dados para que você possa então fazer isso. Não esqueça de passar o seu nome, passa para a irmã Deus o seu nome. A gente quer saber exatamente quantas pessoas a gente vai ter nesse dia, para a gente saber ali como que a gente vai organizar direitinho todo o evento. E lembrando também, irmãos, que nesse dia aqui nós vamos fazer o batismo. Nós temos aí algumas pessoas que vão descer as águas, algumas que vão ser recebidas por aclamação, porque já são batizadas nas águas, e outras que estarão realmente descendo as águas ali, confessando publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Então venha participar desse evento com a gente no próximo domingo. Pastor, posso levar pessoas da minha família? Posso levar amigos? Pode, com certeza. É um evento único que você vai estar testemunhando ali da sua fé em Cristo Jesus. Só não esqueça de confirmar o seu nome, passando então para a irmã Neuza. Se tiver alguma dificuldade, pode passar para mim, depois eu repasso o nome para ela também, para que tudo seja feito aí da melhor maneira possível. O evento lá, irmãos, vai acontecer da seguinte maneira, tá? Só para os irmãos se situarem. Nós vamos chegar lá por volta das 9 horas, que é o horário que eles vão estar vindo para a gente, e aí às 9h30 a gente vai começar o culto. A gente vai ter um culto ali na parte da manhã, e aí possivelmente ali por volta de 11h30, estourando ali até meio-dia, a gente vai realizar então o batismo dessas pessoas, nessa celebração aí, de festa realmente, desse testemunho público que essas pessoas vão estar dando aí em Cristo Jesus. Nós tivemos aí durante 7 domingos estudando sobre os fundamentos da fé cristã, a salvação em Cristo Jesus, e hoje especificamente nós falamos exatamente sobre batismo e a ceia do Senhor. Então venha prestigiar conosco nesse dia. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente passa direitinho mais informações a respeito, tá bom? Mas não esqueça de passar o nome para a irmã Neuza e de fazer o pagamento para a irmã Edi, a gente saber exatamente quantas pessoas. Pastora,
até quando eu posso fazer isso? Creio que até no máximo quarta-feira? Quinta-feira, né? Que é o tempo suficiente para a gente também correr atrás das coisas aí para comprar no dia lá. Então, até no máximo quinta-feira, irmãos, não esqueça de passar o nome e fazer o pagamento também, para a gente poder comprar as coisas lá para o dia, tá? Para a gente ter esse dia gostoso participando, todo mundo junto lá. A gente espera que o tempo aí realmente esquente, porque a gente está falando hoje de manhã, para descer as águas de manhã, mesmo com aquele sol ali, de 11h30, meio-dia, a piscina vai estar gelada. Então, se o velho homem não morrer afogado, morre congelado, né? Então, a gente dá um jeitinho lá de se preparar para isso também, para ter esse dia tão gostoso ali na presença do Senhor. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus esse tempo que nós passamos aqui. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e somos gratos pelo manifestar da Tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus, o Teu Espírito Santo agindo aqui em nosso meio. Gratos, ó Deus, por poder louvar o Teu nome, ó Deus, como igreja, como corpo, como família. Estarmos juntos aqui, ó Pai, neste pouco tempo que temos para desfrutarmos, ó Pai, dessa doce comunhão, ó Deus, que nós temos do Senhor. E também, ó Deus, principalmente ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Nos abençoe durante a semana, ó Pai, que realmente possamos viver a nossa vida sendo direcionados, ó Deus, pela unção, pela direção do Teu Espírito Santo, ó Deus, honrando e glorificando o Teu santo nome. E que a graça de Deus, do nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.